Bom dia a todos. Eu convido a abrir em capítulo 16 da Confissão de Fé. Acho que os jovens e adolescentes podem sair, né? Já estão saindo. Capítulo 16, falando sobre as boas obras. E antes de começar, eu queria propor 3 cenários para vocês decidir se eu sou uma pessoa boa ou não. Então, eu vou propor 3 cenários, e se você está sentado com alguém que você gosta, vocês podem conversar se a minha atitude naquele momento é de uma pessoa boa, se é obra boa. O primeiro é: eu peço um de vocês fazer uma tarefa para mim no meu apartamento. Combinamos um preço. E você faz o trabalho e eu te dou o pagamento menos 10%. E quando você pergunta sobre os 10%, eu falei, eu dei como dízimo a minha igreja. Eu sou pessoa boa. 2. Eu dirijo confortavelmente na estrada, a 100 km por hora, mesmo quando eu posso dirigir mais rapidamente, 110 ou 120. A polícia rodoviária repara que eu sou motorista consciente, motorista seguro e focado no trânsito a 100 km por hora. Ele me encosta para me parabenizar que eu sou um motorista e que deveria ter outros motoristas como eu. Mas ele não sabe que eu também confortavelmente dirijo 100 km por hora dentro da cidade, especialmente em zonas escolares. Eu sou de fato motorista bom. E terceiro, irrelevante aos reformadores, se eu acredito no meu coração, se eu acredito piamente que Deus me deu a obra de fazer um projeto para Deus para abençoar a sua igreja, e eu falo que eu sou cheio de fé e que Deus proverá, mas eu não sento primeiro e faço as contas, e depois eu preciso vender bênção de Deus por um preço, eu sou uma pessoa boa. 2 minutos, conversa com quem está ao seu lado ou na sua frente e responde às perguntas. Muito bem. Antes de começar, vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, perante a sua palavra, nos vemos condenados. Diante da sua palavra, Senhor, nos vemos necessitados da sua graça. Não somente para a salvação, mas para toda a boa obra. Senhor Deus, nós pedimos que abençoa-nos com entendimento, que abençoa-nos com olhos que veem coisas maravilhosas da sua palavra. Nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito age entre nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo.
E, Senhor Deus, que em luz dessa condenação, dessa convicção do nosso pecado, corremos ao seu mediador, a seu Salvador, ao seu Redentor, Jesus Cristo. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Nós estamos olhando sobre as boas obras. E o meu papel aqui é simplesmente para dar uma introdução. Esse capítulo pertence ao Tiago, mas ele estava doente, ele fez mudança hoje. Eu falei, deixa eu fazer a introdução para você. Vamos olhar o primeiro artigo hoje. Lemos então o primeiro artigo: boas obras são somente aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra, e não as que, sem autoridade dela, são realizados por homens motivos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boas intenções. Nós vemos aqui, nesse capítulo, tem 7 artigos, é grandinho, para definir o que constitui uma boa obra. Porque a Igreja Católica estavam construindo a Basílica, e os reformadores viram que custava uma quantia estúpida de dinheiro. E os católicos, padres, estavam vendendo tudo. Benção, tem que pagar. Perdão, tem que pagar. Mandar um exorcista consertar o gatinho endemoniado da sua casa, tem que pagar. Tudo para você, tem que pagar. De necessidade, os reformadores precisavam distinguir e definir o que constitui uma boa obra. O que é uma obra que Deus aceita? E por isso eles dão tanto ênfase em capítulo 16 para as boas obras. Boas obras, olha como começa. Boas obras são somente aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra. Eles afirmam que uma obra é boa porque Deus fala que é bom. Não porque nós achamos que é bom. Eu não sei a resposta do que vocês deram às 3 situações. Mas em certos contextos eu fiz alguma coisa boa, mas sabendo a realidade eu não fiz alguma coisa boa. Mas quando estamos falando de boas obras, não importa o que vocês sabem, como você julga ou como eu defino as boas obras, importa o que Deus define como sendo bom. Por isso eles começam categoricamente: boas obras são somente aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra. Vamos olhar isso de uma forma de contraste, olhando o que é pecado, o que é ruim. Se você abrir em 1 João, capítulo 3, e versículo 4, você vai ler essas palavras. 1 João 3, versículo 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, a lei inclui a palavra de Deus inteira. No momento que João está escrevendo, ele usa e fala: olha, se você não fizer o que Deus mandar, isso é pecado. Pecado é a transgressão da lei. Romanos capítulo 6, verso 23, olha o que Paulo acrescenta a essa definição. Ele fala: o salário do pecado é a morte. Então nós temos aqui, pecado é a transgressão da lei. Se você peca, deve morrer. Mas olha alguma coisa interessante. Não podia ter, em Romanos 5, nota que interessante, Romanos 5, verso 14. Nota isso. Romanos 5, 14. Todavia, diz Paulo, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado,
semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. A morte reinou de Adão até Moisés. E é interessante pelo seguinte: a lei de Moisés foi dada em Êxodo 20. E João, o apóstolo, fala que pecado é a transgressão da lei de Deus. E Paulo acrescenta que toda transgressão merece a morte. Então, se Adão até Moisés, pessoas estavam morrendo, por que eles estavam morrendo? Não tinham a lei. Não tinham a lei de Moisés para saber, opa, Deus quer isso de mim, Deus não quer isso de mim. Não podia ter morte sem pecado e não podia ter pecado se não fosse a lei, porque pecado é definido pela lei. Mas Paulo está argumentando que a lei não começou com Moisés. Ele fala, a lei não começou. Em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, Paulo está falando sobre os gentios. Os judeus receberam a lei de Moisés, mas isso não desculpa os gentios. Ele diz, de fato, quando os gentios que não têm a lei de Moisés praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravados em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Em Romanos capítulo 2, Paulo está argumentando que o judeu é condenado porque ele tem a lei. E ele argumenta que o gentil também é condenado porque ele tem a lei escrito no coração. Por isso, judeu e gentil aparecem perante o tribuno de Deus e ambos estão condenados. Os gentios por não obedecer à lei no coração, os judeus, muito mais pior, não obedecendo os 10 mandamentos dados a ele. Então, de Adão para frente, tem o conhecimento da justiça que Deus implantou no coração. E nós definimos o pecado como a falta de conformidade com essa lei, a transgressão da lei de Deus. Isso é pecado, isso é obra ruim. Mas obra boa é definido pela mesma lei. Se você faz o que Deus mandou, se você se conformar à lei de Deus, isso é obra boa. E por isso eles começam tão categoricamente: boas obras são somente aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra. Se as nossas obras se conformem à lei de Deus somente na aparência, não é obra boa. Os fariseus eram fantásticos com isso. Olha em Lucas 18, por favor. Considera o caso do jovem rico. Lucas 18, versículo 18, nós lemos: certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? No grego dá o sentido desse jovem senador chegando com muita pressa e com muita alegria a ver Jesus e falar, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que ele está perguntando? Sobre a redenção, sobre a conversão. Como me qualifico para estar no reino dos céus? É uma grande pergunta. Olha a resposta de Jesus em versículo 19. Por que me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Jesus sabe que o jovem rico não sabe que
Jesus é o Cristo, é o Messias, o Deus em pessoa. Ele sabe disso. E ele responde: por que você me chama bom? Não sabe que somente Deus é bom? A primeira coisa que Jesus faz é ele chama a atenção desse jovem a ideia do que é verdadeiramente bom e o que não é verdadeiramente bom. Ele começa a argumentar isso. E ele atravessa tudo que nós, nesse mundo caído, chamaria de bom. Nós diríamos, ele é uma coisa boa porque ele teve boas intenções, a execução foi fraca, mas ele teve boas intenções, vamos considerar isso. Nós diríamos que se fosse pela uma causa boa, então vale a pena. O fim justifica os meios. Nesse mundo, nós definimos, se nós conseguimos pessoas suficientes para falar que é bom, para legalizar, então é automaticamente bom. Os décadas de 50, 10 anos depois que eu nasci, se você quisesse um aborto, você teria que fazer no fundo de quintal, de uma maneira horrorosa. Mas, depois, em 77, nós temos a legalização do aborto. Mais pessoas morreram de aborto do que pessoas morreram em campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. A diferença é que aqueles no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial eram adultos. E o bebezinho, alguém invadiu a mãe e matou ele antes que ele pudesse respirar a nossa ar. E nós falamos, olha, é tudo bem. 9 justiças falaram que é tudo bem, então é tudo bem. É isso que o mundo chama de bom. Mas Cristo atravessa tudo isso e ele fala, olha, por que me chama de bom? Só tem um bom, só tem Deus. Ele decide quem é bom. Você sabia que hoje 2/3 das pessoas não evangélicos acreditam que o homem é basicamente bom? Isso não nos choca. O que é chocante é que mais de 50% dos evangélicos americanos pensam também que o homem é basicamente bom. Mas o rei Davi, ele diz em Salmo 14, versículo 3, todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3:10, o apóstolo Paulo diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. E aqui em Lucas capítulo 18, versículo 19, Cristo diz, não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Ponto. E Jesus vai além. Versículo 20, Lucas 18, versículo 20. Você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E o homem responde em versículo 21, a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Agora, conforme nós lemos em Salmos 14, essa resposta desse jovem é bobagem. Sim ou sim, com certeza? Claro que é. Não há ninguém justo. Mas a resposta de Cristo, versículos 22 e 23, ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Quando eu era criança e ouvia essa passagem de Lucas 18, eu achava injusto. Porque em nenhum lugar da palavra de Deus existe o voto de pobreza. A lei de Deus não faz de ninguém franciscano. A Bíblia e Deus não pede que você abra mão de tudo que você tem. Eu achava isso
injusto. Mas Jesus mandou para esse homem: vai, vende tudo o que tem e vem e segue-me. Parecia para mim que Jesus estava falando de um princípio universal que simplesmente não existia na palavra de Deus. Quando eu era moleque, pensava assim. Mas Jesus não está sendo injusto, ele também não está criando regras de forma arbitrária. O homem respondeu: eu tenho guardado a tudo, em versículo 19, versículo 21, a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. E Jesus coloca uma prova. Em Êxodo 20, versículo 3, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim. E Jesus sabia que dinheiros e coisas que ele possuía era o Deus dele. Ele estava convencendo o homem: olha, se o dinheiro e todas essas coisas não é o seu Deus, então vende o que você tem e vem e segue-me. Se você de fato guardou a lei de Moisés em tudo, então não vai ser difícil para você obedecer o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Claramente, Jesus faz a condição do coração dele manifesto, aberto. E ele fala: falta-lhe ainda uma coisa: venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. E vem e siga-me. Em outras palavras, se você não obedece todos os mandamentos, desde a sua infância, e você nem mesmo obedece o primeiro mandamento, você tem conformidade externa à lei de Deus. Mas a realidade interna está faltando. Por isso os reformadores escrevem aqui: boas obras são somente aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra. Entendemos que o que Deus considera boa obra é o que Deus estabelece como sendo boa obra. É uma obra que é em conformidade com a lei de Deus. Mas também entendemos que conformidade externa à lei de Deus não basta. Precisa ter conformidade interna à lei de Deus. Olha em Miqueias 6, versículo 8. Miqueias 6, versículo 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Outra vez, em Hebreus 13, versículos 20 a 21, está escrito: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e operem em nós o que é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Olha o que ele diz em versículo 21. Os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele. Isso é obra boa. Fazer o que Deus pede. Não inventar coisas além disso. Mas entendemos também a segunda parte do artigo 1, e não as que sem autoridade dela são realizadas por homens movidos por um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boas intenções. Mateus 15, versículo 9. Eu simpatizo com quem está doente, eu estou perdendo a voz, eu estou doente também.
Sexta retrasada, fiz uma decisão que acabou com a minha vida. Adotei um gatinho. E todos esses cortes no meu braço, eu não estou deprimido, é o gato endemoniado, o frajolinha do inferno. Desconfio que o pai dele era piranha, a mãe era alicate, ele gosta de morder tudo na minha casa, inclusive o dono. Mas hoje eu estou doente também, então, terminando aqui, há não as que, sem autoridade dela, são realizadas por homens movidos por um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boas intenções. Mateus 15, verso 9. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Tudo a serviço de Deus, com toda boa intenção, especialmente dos seguidores, mas não passam de regras ensinadas por homens. Isaías 29, versículo 13, o Senhor diz, esse povo, Isaías 29, 13, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Se uma obra verdadeiramente é boa, vai ser conforme a lei de Deus, como um coração regenerado. Boas obras são apenas possíveis para convertidos em Jesus Cristo, que têm o Espírito Santo ajudando eles a entender e obedecer a lei de Deus. Mas tudo isso pertence a Tiago. Nos próximos domingos ele vai desenvolver esse assunto junto com vocês. Eu convido o pastor Ciro